O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Um bom dia para você, estamos iniciando o nosso encontro de todos os sábados pela manhã. Viva a vida e que o Senhor seja, de fato e de verdade, o seu pastor, para que nada venha a faltar em sua vida. Estamos iniciando o nosso encontro, vamos ter aquele nosso bate-papo costumeiro, aquela conversa informal. O Bispo Miguel vai estar conosco daqui a pouco e nós queremos que você também participe. Eu sei que ainda estamos iniciando o dia pela manhã, mas ligue para alguém, acorde alguém, diga, está na hora do Viva a Vida. Bem-vindo ao nosso encontro, bem-vindo a este nosso programa. Viva a Vida está de volta, aqui está falando o Bispo Tito Oscar, da Igreja de Nova Vida de São Paulo, e a alegria de poder participar com você deste nosso encontro de todos os sábados pela manhã. Nós temos a presença hoje de Bispo Miguel e vamos conversar um pouquinho a respeito de um assunto muito especial. Aliás, Bispo, bem-vindo ao nosso encontro. Obrigado, Bispo Tito, bom dia, viva a vida, viva você. Viva todos viva nós. Eu. Viva eu, viva tu. Você pregou recentemente lá em São Paulo uma mensagem que criou assim uma expectativa muito grande. Até uma doutora veio falar comigo, disse, Bispo, eu fiquei entusiasmada, anotei tudo que o Bispo Miguel falou. Eu digo, mas quando é que foi? Não, quando ele falou sobre salvação. Aí eu dei aquela murchada assim, tipo, salvação, a irmã ficou viva. Ela já é antiga na igreja. O que o irmão sentiu? Não, eu nunca tinha ouvido, foi maravilhoso. Miguel, o que aconteceu com a igreja? O que aconteceu com essa mensagem básica do Evangelho, que é a salvação? Pois é, Bispo, esse é um dos detalhes, né, daquilo que tem acontecido com a igreja. Né? Eu acho que a gente, sem perceber, eu estou falando dos pastores, dos líderes, nós fomos fazendo uma troca, e uma troca eu entendo para pior. Fazendo uma analogia com o ensinamento de Jesus, quando ele falou para os fariseus sobre o dízimo, e diz, vocês deviam continuar fazendo isso, mas também dando o dízimo de tudo. Então eu acho que nós devíamos, a igreja pode, deve ensinar, mas nós não podemos deixar esse assunto fundamental, e esse assunto até que é o assunto que nós fomos comissionados e enviados para fazer. Então, eu acho que essa é uma questão fundamental e acaba que até o nosso povo... Isso aconteceu aqui na igreja de Caxias, onde eu sou pastor, que eu preguei uma mensagem sobre salvação também. Eu tenho, aliás, pregado algumas mensagens sobre salvação, e o pessoal da igreja veio falar comigo. Né? O pessoal, puxa, Bispo, está precisando. Quanto tempo que a gente não ouvia uma mensagem da salvação? Eu também, Bispo, não deixei de registrar no meu coração essa reação, não só daquelas pessoas que tiveram encontro com Deus, mas do povo da igreja. Mas você deu um enfoque, no caso lá de São Paulo, falando da salvação, mas também aplicando a salvação àquele que já é salvo. Então, fica aí uma pergunta, será que a mensagem de salvação ainda ajuda ou pode ajudar aquele que já é salvo? Pois é. O bispo tem que fazer umas perguntas mais fáceis no nosso programa. Não, porque quando se fala de salvação, pensa-se necessariamente no perdido. Do apelo e tal. No apelo de salvação. Sim. E você tem uma igreja que, diríamos assim, 90% são de pessoas já ligadas, são pessoas filiadas à igreja, muitos são membros. Não é? E pregar uma mensagem de salvação para um povo assim, parece que é chover no molhado. Uma pessoa que já é salva, diz, o que eu vou fazer com isso? Mas, na verdade, se nós estudarmos bem as mensagens de Jesus, todas elas tinham, no fundo, pano de fundo, era um contexto de ajuda, porque a salvação, no contexto geral, não abrange apenas a nossa ida para o céu. Sim. Ela tem tudo a ver com a nossa vida aqui na Terra. Né?
Tem a ver com o nome da nossa igreja. Uma nova vida, não é? Tem a ver com o título do programa. Vamos viver a vida. Essa vida nova que tem em Cristo Jesus. Então, a pergunta também seria essa: é possível deixar a salvação esfriar e assim perder os benefícios? Nós não temos condições no programa, desculpe, bispo, entrar nessa discussão aí não teológica, secular, teológica, de se a salvação ela pode ser perdida. Se alguém pode perder a salvação. Não, eu não disse perdido, eu disse esfriar. Pois é, mas essa sua expressão, esfriar, é em cima desse debate, né? E também sinaliza a maneira com que a gente entende a salvação, não é? Mas a salvação, eu acho que ela pode sim esfriar. A palavra de Deus, o Senhor Jesus nos exortou a não perder o primeiro amor, e eu acho que dentro desse assunto, desse contexto, o assunto da salvação ele deve ser realmente falado, ensinado, pregado, não só com esse viés aí de conversão, mas também com esse contexto da edificação, de nós olharmos para nós mesmos e saber se nós não estamos perdendo algumas características, não é? Porque como que é o salvo? Como que é o crente? Como é que ele age? Quais são os frutos desse encontro com Deus? Quais são os frutos interiores, não é? Quais são os valores de um salvo? Outro dia, eu estava dizendo na igreja também, estava dizendo assim, poxa, eu olho para a Bíblia e eu fico procurando na minha vida o que está na Bíblia, porque eu acredito na Bíblia. A Bíblia, Jesus falou, por exemplo, que está atrelado à salvação, a paz. Deixe-vos a paz. E eu fico me perguntando, o que eu estou fazendo com a paz que Jesus me deu? Então, isso pode acontecer. A gente pode olhar para um cristão e ele não está vivendo aquela plenitude de uma pessoa que é salva, porque a sua fé esfriou, por causa daquilo que acontece com ele, por causa das decepções, por causa das frustrações. Aí eu pensei assim, eu fui para a igreja, eu fui recebi uma oração, eu achei que, e aí a pessoa se desanima e a salvação aí ela... O bispo não acredita que, eu sei que o assunto também é muito abrangente, mas o bispo não acredita que a entrada dessa chamada teologia da prosperidade afetou de alguma forma, pesou de alguma forma no esquecimento da salvação? Com certeza, com certeza. Na minha percepção, sutilmente, suavemente, se mudou o eixo. O foco. Se mudou o foco, o centro daquele que é o trabalho da igreja e qual deve ser a pregação da igreja. Eu sei que aquele que crê e segue e prega essa doutrina vai discordar de nós, vai dizer não é assim, né? Mas na prática, na essência, se fizermos, não precisa nem ser com uma lupa, mas se fizermos uma observação, um exame superficial, vamos ver que a mensagem da salvação nesses arraiais estão relegadas a um segundo plano. Daqui a pouco nós estaremos de volta, vamos continuar esse nosso bate-papo, essa conversa que é muito importante. Eu sei que o tempo é curto, mas a gente tem que pelo menos esclarecer os nossos amigos telespectadores. Fique conosco, a gente volta em seguida. A Editora Conselho traz até você uma literatura cristã de qualidade. Bereshit, o que a ciência e a Bíblia dizem sobre a criação. Evangelho Digital, as modernas tecnologias a serviço do Evangelho. Levita, um guia para seminários de louvor e adoração. História da Igreja, a história do cristianismo de Jesus aos dias de hoje. O Silêncio das Mãos, uma reflexão sobre a eficácia da não-reação. O amor que desperta a vida, um tema comum a todo ser humano. Enchendo as talhas do milagre, uma obra que reacenderá a sua fé. Cartas de Timóteo, reflexões diárias para a sua vida devocional. Editora Conselho, trabalhando para abençoar a sua vida. Entre em contato conosco. Telefone 0 operadora 21 3326 3844 ou através do nosso e-mail editoraconselho@portalnovavida.org.br. A Academia Missionária de Nova Vida oferece para você o curso de capacitação missionária, um curso de 8 meses com uma grade missiológica completa que capacitará você para a obra missionária. Temos também
nossas atividades extra-classe, viagem missionária, conferência missionária e evangelismo. Falar sobre a Academia Missionária para mim é falar sobre transformação. Transformação que fui adquirindo ao longo de cada aula, ministrada por cada professor, que com muita propriedade, muito conhecimento, foram transmitindo para nós a necessidade de missões, a necessidade de divulgar o Evangelho. Faço parte da turma da Academia Missionária de 2011. E fazer parte dessa turma tem sido um diferencial na minha vida, porque tem acrescentado cada dia vida em cima da minha vida. Professores comprometidos com a excelência, alunos que se tornaram amigos ao longo de cada aula, ao longo de cada experiência que fomos tendo em aulas práticas e teóricas e que fomos sendo transformados pelo poder da Palavra de Deus. Vale a pena todos os dias estar vindo para cá, toda segunda, toda quarta, fazer parte dessa turma da Academia Missionária. Faça o trabalho de missões para que Deus possa usar você como uma ferramenta em nome de Jesus. Venha fazer parte desta família. Informações, telefone, operadora 21 3658 3200 ou através do nosso e-mail academiamissionaria@portalnovavida.org.br. Academia Missionária de Nova Vida, sua escola de missões. Estamos de volta com o programa Viva a Vida. Aqui está falando o Bispo Tito Oscar. Estamos conversando com o Bispo Miguel. E assim como a mensagem, Bispo, da salvação, nós fizemos aqui alguns comentários, ficou assim um tanto esquecida em nossos púlpitos, eu penso também que há uma outra mensagem que perdeu muito a sua força nos dias atuais. Por que a igreja deixou de enfatizar as manifestações do Espírito Santo hoje? Por exemplo, eu não ouço mais mensagens sobre a importância de se falar em línguas, da influência do Espírito Santo na vida do cristão, ou da produção de fruto. Essa mensagem parece que desapareceu. O que aconteceu? Bom, Bispo, é difícil, né, assim, a gente explicar isso. A gente sempre parte da nossa experiência. Falemos da nossa experiência. E essa pergunta também ela é reflexiva para nós. Poxa, qual é a relevância disso, né? Porque eu acho que é muito fácil a gente se deixar levar por certas coisas, por certos sentimentos e por certos pensamentos, né? Então, é fundamental esse assunto, né, o Espírito Santo, que é o nosso vigor, a nossa força, a palavra de Deus, até mesmo no Velho Testamento, está abundante de citações, que não é na nossa capacidade, não é na nossa força, talvez, não é? Nós, né, a igreja, de uma maneira geral, tenhamos aprendido muitos os trejeitos, os jeitos, os tiques, as coisas para fazer a obra de Deus, para trabalhar. Eu me lembro que eu tinha um amigo, um pastor, que ele foi empreender, abrir uma igreja nessa base. Ele falou assim, não, eu vou abrir, vou fazer assim, assim, assim. Eu sei fazer, eu sei abrir. E aquilo foi um grande fiasco, porque abriu mão desse vigor e também, né, talvez até por um estio pessoal, de não falar do Espírito Santo, de não pregar sobre e não ensinar sobre essa necessidade, essa dependência que a gente tem do Espírito Santo. O irmão sabe que hoje a ênfase, nós comentamos no primeiro bloco aí, é sobre a qualidade de vida da pessoa. A maioria que chega na igreja hoje, chega como um espectador que veio em busca de alguma coisa, não uma pessoa compromissada com os princípios, as normas do reino de Deus. E eu volto a insistir na pergunta, o que está acontecendo? Por que essa mudança de foco? Será que eu chamaria o pentecostalismo perdeu as suas características nesse tempo que nós estamos vivendo? Sim, né? Acredito que perdeu alguns. Porque você faz parte de uma geração como a minha, em que a ênfase, você lembra de Nova Vida quando começou? A igreja de Nova Vida era uma igreja voltada para as ações do Espírito. Nós pregávamos o que a igreja quadrangular usou como base para a sua denominação, né? Pregar a cura, né? Pregar batismo do Espírito Santo, pregar a volta de Jesus, salvação, libertação. Então, hoje parece que, você já disse no primeiro bloco, a coisa ficou assim focada, a gente perdeu um pouco, né,
a direção, isso cria uma certa preocupação para nós. Eu não estou falando dos outros, não, estou falando para a igreja de Nova Vida. Será que o esforço da igreja está sendo correspondido? Está tendo os resultados conforme ela espera? Bom, eu penso que toda igreja, né, Nova Vida também, que mantém esse assunto, esse ensinamento, que desenvolve, né, nós aqui, vou sempre cair e falar da minha experiência pessoal, não é? Nós estamos aí no mês de outubro, né, terminou aí nesse final do mês, e durante o mês todo, foi uma ênfase sobre cura, né? O Bispo Roberto dizia que Deus ele cura soberanamente, mas quanto mais você orar, mais Deus, a operação de Deus vai ser manifesta, não é? Assim como quanto mais você ensinar do Espírito Santo. Então, a igreja, nós temos assim, tido um despertamento e uma atenção para isso na igreja que a gente pastoreia, e por isso nós estamos trazendo este assunto, ministrando nesta base, não só pensando naquele atendimento da vida material, porque a teologia da prosperidade ele só toca no aspecto que até aqueles que não têm a nossa fé também sabem transitar, sabem como ganhar mais, sabem mais como prosperar. Então, há essa necessidade, que para mim é tão pequena, é tão pouco, isso, né? Que o Evangelho ele é mais pleno, é abrangente. Jesus sempre falou da vida como um todo, né? A vida como uma plenitude de vida. Então, eu acho que nós temos que resgatar, sim, nós temos que atentar para isso, nós temos que buscar cada vez mais o Senhor e conduzir a igreja como pastores, conduzir o rebanho, ou reconduzir, talvez, para essa busca e para essa liberdade para o Espírito Santo. Porque quando a gente olha para o tempo ministerial de Jesus com os seus discípulos, a vida daqueles homens tinha um perfil. Quando termina uma crucificação e eles entram num processo novo, que aí é Atos dos Apóstolos, a vida deles mudaram. Mas mudou como? Porque a ênfase de Jesus dizendo, olha, vocês não saiam da cidade, fiquem na cidade, até que sejam revestidos com o poder do alto. Quer dizer, Jesus estava falando exatamente dessa presença, que não é pela força do nosso braço que a gente vai ser, diz que esse pastor quis abrir uma igreja. Sim. Zacarias diz, não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus, né? Então, a ordem de Jesus aos seus apóstolos foi uma ordem assim, tão clara. Eles deveriam permanecer. E hoje a gente não tem essa capacidade de permanecer. Eu vejo isso. A gente está numa tentativa, num ativismo tão grande, na tentativa de ajudar, de socorrer, de apoiar, que a gente está perdendo um pouco da essência do Evangelho. Bispo, isso não é um assunto aqui, mas estou pensando aqui nesses avivamentos ditos recentemente. Será também que a igreja, os pastores, até já estão criando seus próprios avivamentos? Nessa base do ativismo, da imagem, da aparência, não é? Porque poxa, há coisas que acontecem e todo mundo fica assombrado, e aquilo como um balão que desaparece. Subiu tão rapidamente e logo está desabando tudo, não há uma sustentação, não é? Até talvez a gente esteja chegando nesse nível de arrogância, de mesmo gerar os nossos avivamentos. Acho que nós precisamos de um quebrantamento, nós precisamos de uma humilhação e de uma dependência. Muito difícil esperar, mas tem que esperar. Amém. Amém. Bom, alegria ter você com a gente. A gente volta, né? Vamos marcar uns outros encontros aí nos próximos programas para a gente bater um papo. Porque são assuntos pertinentes, importantes e tem a ver com essa qualidade de vida que a gente quer que você viva. A gente volta no próximo sábado, amanhã, domingo. Procure uma igreja evangélica. Quem sabe você vai experimentar a mudança de vida que Deus já reservou para você. O programa Viva a Vida abre um canal de comunicação com você. Ligue 0 operadora 21 2497 2602 e dê a sua sugestão. Se preferir, mande um e-mail vivavida@portalnovavida.org.br
E para você que quer ficar ligado nas programações das igrejas de Nova Vida, acesse nosso site www.portalnovavida.org.br. Nós conversamos com o Bispo Miguel hoje a respeito de um assunto muito importante e, como afirmamos, um pouco esquecido pela igreja. E o assunto foi sobre salvação. Eu quero conversar com vocês no nosso final de programa a respeito de uma decisão que um homem tomou. Aliás, a vida, você deve saber, ela é formada pelas decisões que nós tomamos. Dependendo da forma como você age, é como uma escada, você sobe ou desce. E dependendo das atitudes, das decisões que você toma, você pode melhorar a sua vida ou pode piorá-la. A Bíblia conta a história de um homem que, em um determinado momento, desejou ver Jesus. Desejou saber, pelo menos de longe, o que estava acontecendo. Ele queria conhecer Jesus. Mas a Bíblia diz que esse homem, por natureza, era um homem de uma estatura muito pequena. É uma história muito conhecida. E como Jesus estava cercado por uma multidão, ele se viu impossibilitado de como é que eu vou chegar, como é que eu vou ver, eu sou de pequena estatura. Então, este homem, que a Bíblia chama de Zaqueu, tomou uma decisão. E esta atitude, queridos, de Zaqueu, ela nos ensina a importância de nós agirmos de uma forma certa, e eu diria na hora certa. Zaqueu quebrou uma série de preconceitos, até de normas éticas, porque ele era um homem muito importante na cidade. Mas como ele precisava, ele queria, ele desejava ver Jesus, ele tomou essa decisão. Eu quero dizer para você que é importante que você saiba que o Evangelho, ele traz em sua mensagem, no seu bojo, no contexto do seu recado, alguns desafios que nós não podemos de maneira nenhuma deixar que eles sejam esquecidos. Precisamos atentar para o que a Bíblia diz. E um deles é o preço que nós devemos pagar para termos um encontro com Jesus. Agora, quando eu digo preço, eu não estou falando de dinheiro. Não estou dizendo que você tem que pagar, que você tem que contribuir com X para ter um encontro. Não, não. Apesar de Zaqueu, na época era um homem muito rico, tinha uma posição muito privilegiada, ele não gastou um centavo para ver Jesus. O que eu quero dizer para você é que nós precisamos de atentar para certas decisões que têm um preço. E o preço que Zaqueu pagou foi o preço de quebrar uma norma, de estar acima de uma situação que, de uma certa forma, o incomodava. Ao subir numa árvore, ele traçou um perfil para nós, ele demonstrou uma atitude, ele nos revelou que algo precisa ser feito se nós, de fato, queremos enxergar Jesus como Jesus é. Porque ao subir a árvore, Zaqueu conquistou o que ele jamais poderia conquistar com seus recursos materiais. Aliás, a gente pode até fazer um parênteses aqui. Hoje, nós estamos vivendo um tempo muito conturbado na igreja. A mensagem está sendo mercadejada, está sendo negociada. Quem dá mais, recebe mais. Mas, biblicamente, isso não existe. Não é por aí que você vai conquistar o direito de ver, de desfrutar, de comungar, de estar na presença de Jesus. A vida de Zaqueu foi uma vida completamente transformada, não por preço de dinheiro. A decisão de subir a árvore foi dele estar num patamar acima das coisas que o circundavam. E ele conquistou, queridos, algo que jamais poderia conquistar com a sua posição, com seus recursos, com seu prestígio, com tudo que ele exercia naquela cidade onde ele morava. A sua vida foi mudada. Diz-nos o texto bíblico que ele resolveu em razão daquele encontro, porque ele subiu, Jesus estava passando com a multidão, Jesus o viu, é uma história muito conhecida, pediu que ele descesse da árvore, ele desceu
e ao descer ele já não era o mesmo homem. A decisão de subir fez dele uma nova criatura. E aí ele para, ouve Jesus e toma mais uma decisão importante na sua vida. Ele disse, olha, eu vou devolver aos pobres tudo aquilo que eu, porventura, tenha tirado dele. Eu vou restituir 4 vezes mais o que eu ganhei de uma forma ilícita. Você já pensou se muitos que estão hoje agindo desta forma devolvessem? O país seria país de primeiro mundo. Vamos deixar isso aí de lado. Mas Zaqueu tomou essa decisão, porque a presença do Senhor foi tão grande na sua vida. Ele sentiu tão de perto algo novo, e eu posso dizer para você que acontece assim mesmo. Quando eu tomei uma decisão, ainda jovem, de abraçar o Evangelho, minha vida mudou radicalmente. Eu continuei sendo o que eu era, Tito, mas no interior algo aconteceu. Como aconteceu com Zaqueu. Ao descer daquela árvore, seu coração já não era o mesmo, já não batia no mesmo compasso. A presença de Jesus havia inundado a sua vida. E ele passou a ter muito mais do que possuía antes, quando estava num nível normal, num nível em que vivia numa baixa estatura. Não, ele subiu. Subiu, tomou uma decisão de seguir tudo aquilo que o Senhor havia determinado para ele, quer dizer, obedeceu e recebeu Jesus em sua casa. Por quê? Porque quando Jesus entra, muda tudo. A nossa casa é abençoada, a nossa vida é abençoada, o nosso trabalho, enfim, todos os segmentos que nos envolvem tomam uma nova roupagem, tem uma nova roupagem. Uma decisão pode mudar radicalmente a sua vida. Por essa razão, nós conversamos sobre salvação. Porque quando Jesus ouve Zaqueu falar da maneira como falou, Jesus disse, hoje houve salvação nesta casa. Não pelo fato de Zaqueu ter dado, pelo fato de Zaqueu ter entendido a presença do Senhor na sua vida. Que Deus entre também na sua vida, na sua casa, que o Senhor Jesus seja o Senhor de tudo aquilo que você tem, de tudo aquilo que você possui. Esta é a nossa oração, que haja também salvação na sua casa. Não com a preocupação de você devolver, não, mas de você começar a viver, a partir de agora, um novo tempo. Nós estamos terminando o nosso encontro e eu, sinceramente, eu oro para que você possa experimentar aquilo que Zaqueu experimentou, uma nova vida, uma forma nova de viver a vida. Até sábado, um bom dia para você e que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. O programa Viva a Vida abre um canal de comunicação com você. Ligue 0 Operadora 21 2497 2602 e dê a sua sugestão. Se preferir, mande um e-mail vivavida@portalnovavida.org.br. E para você que quer ficar ligado nas programações das igrejas de Nova Vida, acesse nosso site www.portalnovavida.org.br.